Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também São Martinho de Tours. Martinho de Tours nasceu em 316, morreu em 397. Era ainda catecúmeno quando fez uma experiência forte no mistério de Cristo, no seu irmão pobre, ao dar-lhe metade do seu manto. Após receber o batismo, fundou o mosteiro e foi mais tarde ordenado sacerdote e depois bispo. Exerceu intensa atividade apostólica, com a ajuda dos monges da época, e deixou importantes obras de cunho pastoral, litúrgico e monástico. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, não se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Amados e amadas de Deus, os fariseus fazem uma pergunta para Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus responde: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus se faz presente no meio dos homens em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele que coloca em movimento o reino de Deus através dos seus gestos, através dos seus milagres, através da sua pregação. Jesus vai colocando em movimento o reino de Deus. O reino de Deus chegou com ele. O reino de Deus se faz presente na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é aquele que colocou em movimento o reino de Deus. E depois Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não vereis. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás. Amados e amadas de Deus, é Jesus que está no meio dos homens. Ele é o reino de Deus, ele é aquele que coloca em movimento o reino de Deus, mas ele deve passar pela morte e ressurreição. É o que ele vai dizer no final do Evangelho: assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Quero dizer, ele deve morrer e deve ressuscitar. E agora, ressuscitado, ele deve ser procurado no meio dos homens de uma forma nova. Ele vai se dando a nós no dia a dia, vai se dando a nós através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão, através da oração. Ele vai se fazendo presente no meio de nós, mas ele vai se fazendo presente no meio de nós de uma forma nova, mas em coisas simples, em coisas humildes. Ali ele vai se fazendo presente. Amados e amadas de Deus, só quem acolhe a simplicidade de Jesus, a simplicidade das realidades nas quais ele se faz presente, vai acolhendo na palavra, onde ele vai nos falando, vai acolhendo no irmão, onde ele vai se fazendo presente. São Martinho de Tours o acolheu no irmão, o acolheu no pobre, no irmão necessitado. Ele vai se dando a nós na Eucaristia,
Amados e amadas de Deus, o reino de Deus vai se tornando uma realidade quando nós vamos acolhendo o mistério de Cristo que vai se dando a nós no hoje da história e vamos também buscando viver o seu evangelho, vamos buscando fazer o bem, vamos buscando verdadeiramente construir o reino de Deus hoje, colocando o reino de Deus em movimento através dos nossos gestos, através das nossas ações, através também da nossa pregação. Desejo que você tenha um dia muito abençoado e por intercessão de São Martinho de Tours, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.